caso, quais foram os sintomas, que foi diagnosticado super cedo? Quais foram os principais sintomas, assim, que deu aquele alerta que pode ser isso? O Felipe tinha uma fala, ele já tinha frasezinhas com 2 palavras e ele parou de falar. Aí ele começou e depois parou? Ele parou de falar. Ele começou a enfileirar o carrinho, então da minha sala para minha cozinha tinha carrinhos enfileirados. Congestionamento da marginal. Na marginal, aí você pegava um, ia fazer um caminho para ele por fora, ele ia, pegava da sua mão e colocava de volta. No mesmo lugar. Ele diminuiu o contato ocular muito. Mas o que mais chamou, eu acho que minha atenção foi essa questão da fala. E ele passou a ser uma criança mais quieta. O flapping, as estereotipias, elas vieram depois, elas não vieram no momento do diagnóstico. Depois... O que é flap? Flapping é aquele movimento que alguns dos meninos fazem, parecendo que está balançando a asinha, que às vezes faz correndo ou andando. Né? Mesmo a estereotipia de colocar os dedinhos à frente dos olhos, foi uma coisa que não foi no início, foi depois. Então, o que chamou muito a atenção do Felipe, ele caiu, ele teve uma queda da linguagem muito importante, diminuiu o contato ocular assim de uma maneira muito gritante, tanto que o neuropediatra, na época, ele conversou isso muito com a gente e falou assim, olha, o prognóstico do Felipe é muito ruim, porque ele teve essa queda de uma maneira muito abrupta, então o prognóstico dele não é um prognóstico bom. Na época não se falava em nível de suporte, falava... graus, né? Falava graus, isso. O dele era considerado severo. Que é o 3. Que é o 3 hoje. De 1 a 3, de né? De 1 a 3, que é o nosso nível de suporte. E assim, Ana, por mais que você já trabalhe, na hora que você fala assim, nossa, mas meu filho é tão esperto, e o neuropediatra te fala assim, não, mas ele é severo. Aquilo te chacoalha. E o que mais eu acho que me chacoalhou na consulta com o neuropediatra a primeira vez é que ele falou assim, olha, como você leu, você já deve saber, autistas, eles têm dificuldade de mostrar emoção, talvez seu filho não entenda quem é pai, quem é mãe, talvez ele não goste de abraço, talvez ele não entenda o que é o amor de um pai e de uma mãe, e talvez ele seja uma pessoa que não vai conseguir mostrar expressão. Na época, a porcentagem de autistas que não tinham fala era 85%, então assim, eu saí dali, bom, ele vai ter que gostar de abraçar, então eu vou abraçar umas 500 vezes todo dia, porque ele vai ter que gostar de abraçar, ele vai ter que entender que esse ser humano aqui gosta muito dele. Então, foi uma fase que assim, e eu já estava lendo muita coisa e em 2002 a literatura que a gente tinha em livros em língua portuguesa era muito pesada e para chegar aqui de língua inglesa, né, no inglês demorava um pouquinho. Então eu li e eu fiz uma coisa muito errada que eu vejo hoje. Na época existia uma possibilidade de você ser um cuidador de autistas adultos. Existia um curso para isso. E eu me matriculei. Assim, eu tive diagnóstico uma semana, 2 semanas depois eu consegui uma folga, porque era uma semana intensa de curso, eu fui. Só que eu fui naqueles autistas que não tiveram tratamento. Que não tiveram tratamento algum, que viviam longe da família, que viviam numa casa fora da cidade e que algumas condições de saúde e de qualidade de vida mesmo era muito difícil, porque tinha muita alta agressão. E eu passei uma semana com eles. Então eu falava assim, Jesus amado... Meu filho não pode ser assim. Meu filho, se ele ficar desse jeito, eu vou sofrer muito, eu preciso lutar muito para que isso não aconteça. Então assim, o que a gente pode fazer? E foi essa busca, né, de o que pode fazer, que eu fui cada vez mais me certificando cada vez mais, lendo tudo que sai, lendo eu brinco que eu leio desde a medicina até a bruxaria, tá? E para mim tá tudo bem, eu não vou passar uma bruxaria no consultório, mas eu leio. E bom saber. E se cabe dentro da minha vida, eu falo assim, isso aqui eu posso tentar, tá? Porque tem algumas coisas no autismo que a gente via desde 2002, eixo intestino-cérebro, por exemplo, né, que já se falava,
e que aqui no Brasil está começando a falar há um ano, 2. Que agora estão chegando os livros e tudo mais, né? Entendeu? Aquela coisa, a importância da microbiota, do terreno biológico, que em 2004 a gente já estava vendo nos Estados Unidos, agora as empresas olharam esse público, porque daí vem a questão realmente de uma indústria farmacêutica que vê uma possibilidade de lucro e está investindo na investigação, e a hora que a indústria começa a investigar, o médico mais convencional começa a aceitar, porque até então, se a indústria farmacêutica não entrou, dificilmente o médico convencional vai entrar. Não teve pesquisa com um número então N suficiente, babá.